Bem-vindos ao terceiro episódio de Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros e pelos próximos minutos a gente vai mergulhar numa história muito especial. Fica comigo. É mais do que necessário falar sobre a persistente violência e discriminação que enfrentam as pessoas LGBTQIAPN+, não apenas em momentos isolados, mas como uma constante em suas vidas. Historicamente, esta comunidade tem sido marginalizada e oprimida. Em muitos lugares, leis discriminatórias ainda estão em vigor, tornando perigoso para as pessoas viverem em liberdade, o que é básico. E não é apenas a legislação. Em muitas culturas, preconceitos enraizados levam à exclusão social, à rejeição familiar e, em casos extremos, a atos violentos. A desinformação e a falta de representação adequada na mídia amplificam esses preconceitos. Quando as histórias da comunidade são distorcidas ou simplesmente não contadas, e é isso que a gente está combatendo aqui, perpetua-se um ciclo de ignorância. E essa ignorância pode ser fatal. Em muitos países, a comunidade LGBTQIAPN+, enfrenta taxas alarmantes de violência, especialmente mulheres trans e pessoas de cor. Mas, além da violência física, há também a violência psicológica, a constante sensação de não pertencer, de ter que esconder quem você é, pode ter efeitos duradouros na saúde mental. A luta não é apenas contra agressores externos, mas muitas vezes contra vozes internas moldadas por anos de estigmatização. Um dossiê divulgado no site do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil, denuncia a ocorrência de 273 mortes dessas pessoas de forma violenta no Brasil, no nosso país, em 2022. Desse total, 228 foram assassinatos, correspondendo a um percentual de mais de 83% dos casos. 30 foram suicídios e 15 mortes por outras causas. É triste saber que 273 mortes correspondem a uma pessoa LGBTQIA+, assassinada a cada 32 horas, ou a uma média de 2 mortes a cada 3 dias. E o destaque aos números não sobrepõe ao que isso de fato representa. A vida individual, a história de cada uma dessas pessoas, os sonhos e um futuro que poderia ser de liberdade e de amor, mas infelizmente acabou em dor. O Brasil é o país onde mais se mata LGBTQIAPN+, no mundo. A minha entrevistada no episódio de hoje, que tem cada dia me convencido de que esse projeto deve permanecer, deve ficar, é uma pessoa que tem um nome iluminado. É a Luz Vasques de Moraes, que é psicanalista, é a primeira mulher trans advogada do estado de Alagoas e certamente é um orgulho para toda a nossa comunidade. E eu preciso dizer, eu conheci a história da Luz ontem, um dia antes de entrevistá-la. E eu fiquei completamente apaixonado com a ideia dela sentar na minha frente pra gente bater esse papo. Luz, seja muito bem-vinda e eu espero que essa conversa seja tão iluminada quanto é o seu nome. Já tava rendendo a gente aqui, já papiando, tendo que segurar. Segura. Muito bom. Que bom estar aqui, fluir, né, e num projeto que eu conheci agora. Sim. Essa é a verdade. Eu acabei de conhecer e já me apaixonei. Escutei um pouco o último entrevistado. Estava me emocionando. Os meninos aqui do som também. Então, que bom, que prazer, que satisfação estar aqui. Que legal, Luz. Eu tenho falado com cada entrevistado, tendo a honra de conhecer histórias fantásticas, inclusive de amigos muito próximos, que nesse momento de entrevista eu acabo conhecendo histórias que eu sequer tinha ouvido falar. E para começar essa história, Luz, eu sei que ela tem um início, né? E esse passado, a gente fala sobre passado, presente e futuro. Como que era a Luz na infância, na adolescência? Quem era a Luz, na verdade? Eu acho que essa é a pergunta. É muito bom
falar de infância, assim, porque eu considero... Tem um texto do Paul B. Preciado que fala: quem defende a criança queer? E o Paul B., ele fala muito sobre essa espontaneidade que a criança tem, né? Parece que muito do nosso melhor está ali, de certa forma, continua aqui, mas a gente passa por um processo, né, de restrição, de autoesquecimento, né, da perda da espontaneidade, da expressão, da curiosidade infantil, né? Então, assim, eu fui uma criança artista, espontânea, um pouco tímida mesmo, gostava de declamar, falava poesia no meio da padaria. Que assim, legal. Meus pais contam umas peripécias, assim, muito boas, né? E essa espontaneidade essa luz, né, começou a baixar um pouquinho com a entrada da adolescência. Aí, assim, é interessante, eu não sei nem precisar qual é o número que o gênero começa a ser uma coisa, assim, que começa a gerar punições ou perguntas ou estranhamentos familiares. Porque a criança, assim, acho que até os 6, 7, todo mundo tem uma certa liberdade, fala do mesmo jeito, não sei. Não se disciplina. Você tá lá, tudo é bonitinho, tudo é verdade. legal, né? E em algum momento, né, a feminilidade começou a aparecer demais, sei lá o que é demais, né? E aí, com a entrada da adolescência, eu passei por esse processo, né, de... Como é que eu vou colocar? De entender que eu não poderia mais ser eu, né? Porque todas as coisas que até um tempo eram admiradas, a espontaneidade, a sensibilidade... O lado artista... não era mais adequado para um menino, né? E aí, bom, e aí tem muita história, né? Olha isso. Mas a infância maravilhosa. E nesse processo, né, e eu acho que é um processo até de descoberta de quem nós somos de verdade, porque eu também vivi isso, né, de tantas dúvidas, de tantos caminhos que a gente escolhe seguir, talvez para suavizar um pouquinho a dor de carregar algo que muitas vezes é violento expor, porque a gente sabe que em algum momento pode sofrer, em algum momento pode lidar com a violência que o outro carrega e que a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Em que momento você percebeu, Luiz, que essa luz, e eu falo isso porque mesmo a gente se conhecendo hoje, oficialmente, né, olhando um nos olhos do outro hoje, eu já me encantei com o ser humano que você é, e que isso não tem absolutamente nada a ver com o gênero. Né? Isso é de nós, é de dentro, é algo que a gente carrega ao longo da vida. E o quão seria bom que as pessoas nos enxergassem assim, para além do gênero, para além da orientação sexual, que as pessoas nos olhassem como seres humanos que somos, né? E que temos sentimentos, medos, temos coragem também de seguir, queremos ser felizes, enfim. Eu acho que é exatamente isso, porque eu vivi essa história de ser alguém e querer ser de verdade, ser não uma mentira, porque eu não acho que se trata disso, mas de não conseguir ser quem eu era. E aí nessa minha transição, que é muito recente, né, do Rodolfo que tinha que namorar meninas para provar para a sociedade que era heterossexual, quando na verdade não era, para que não dissessem, olha o gayzinho ali, olha o viadinho, olha outra coisa, palavras horríveis. E aí eu namorava, mas eu namorei 3 pessoas, Luiz, e 3 meninas que eram minhas melhores amigas e que eu queria me apaixonar por elas, mas infelizmente eu não era capaz de me apaixonar por elas porque eu não conseguia, era simplesmente isso. E quando eu decidi não viver essa vida, pra mim não foi fácil, mas ao tempo que eu senti dores enormes, eu também senti amores, presença de gente que eu de fato passei a amar ainda mais. Então a minha pergunta pra você, eu falei tudo isso só pra você até conhecer um pouquinho dessa história, mas a minha pergunta é: em que momento a Luz disse assim, eu preciso liberar o que tá dentro aqui, porque não dá pra me esconder? Isso é muito recente, só que a minha transição é uma transição
essa palavra é péssima também, não concordo. Tardia, que chamam, né? Depois dos 35. A gente pode até substituir essa palavra se você quiser, viu? Vamos escolher um outro nome, uma né, mudança, gente? enfim, não sei. São tardia, coisa absurda. Mas recente, foi com a pandemia. Né? Mas durante a minha vida, eu sempre busquei formas de alguma forma, estar, né? Ser. Não da forma hoje tão plena como eu sinta, né? Mas através da arte. Né? A arte foi e é uma ferramenta e uma companheira que me permitia ser, ir além do corpo, ir além do que não poderia estar materializado, e então era materializado. Escrever, desenhar, né? Conhecer artistas, consumir filmes. Então, eu vivia muito aqui na cabeça, né? Isso é uma sensação muito interessante, assim, de você conseguir se eu falo isso às vezes no divã, né? Quando eu estou fazendo a minha análise. É interessante encarnar, porque eu vivi tantos anos dentro aqui só da minha cabeça, me vendo em outras imagens, me vendo em outras mulheres, mas nunca aqui assim, né? Palpável, carne, espelho. Mas são formas, né? São ferramentas. Que bom que eu tive acesso. Acesso é uma coisa muito importante da gente conversar, né? Porque arte, livros, filmes são privilégios. São privilégios, verdade. Que me ajudaram muito a estar viva aqui, agora, né? Mas um momento que eu tive que encarar, assim, falar, olha, é agora, chega, você vai viver, sim, corpo, alma, palavra, foi na pandemia, 2020. Foi o momento, assim, do agora, é agora, gente. Precisava, né? Isso. Você estava me contando antes de a gente conversar oficialmente aqui no podcast, gravar e tal, como que você era, né? Antes, e você que tá aqui, a turma não tá nos assistindo, né? Tá nos ouvindo. E eu tenho uma pessoa aqui do meu lado também, Vanilo, tá acompanhando essa entrevista, que foi meu entrevistado, inclusive, também. E a gente percebe a sua delicadeza, né? A sua sensibilidade, isso transparece de uma maneira muito, mas muito natural. Talvez pelo seu lado artista de ser, pelo seu lado mais sensível. Dizem que os artistas são mais sensíveis, né? Tem essa sensibilidade mais aguçada. Mas antes disso, talvez era o oposto, a tentativa de ser o que a gente não é de verdade? Esse tópico é bafo. A gente estava conversando aqui, enfim, nossa química boa fluiu, mas sobre imagem, né? E eu era um lindo rapaz padrão, enorme, cheio de músculos, né? E era sim, foi um movimento que eu fiz depois de sofrer muito na adolescência. Eu comentei que eu era mais parecida comigo lá atrás, na adolescência, do que nesse período, assim, dos 20 aos 30, que foi uma empreitada de virilização, assim. Eu vou, então, quer saber, se eu não tenho como ser quem eu sou, eu vou me encaixar, eu vou ser amada, né? Como? Me tornando um lindo homem, né? Um lindo rapaz, adequado socialmente, que vai dar orgulho para minha família. Tem uma foto emblemática, assim, que eu tava assim, uma coisa hollywoodiana. E que meu pai guardava essa foto, assim, com orgulho, apesar de saber, porque viveu comigo, que tudo aqui tinha uma performance muito grande acontecendo, né? Porque meus pais, enfim, me criaram, conviveram, passamos por poucas e boas, e eles sabiam da questão da transexualidade. Aos 12 anos... eu nunca contei essa história, tá? Que bom que você vai compartilhar com a gente. Nunca contei essa história. Tava programando contar, de repente, alguma palestra. Mas eu fui levada a um endócrino, porque tinha um mito na minha família que, assim, era normal, né? Anormal, né? Não fazia sentido. Como é que uma criança age daquela forma?
E talvez pela minha aparência, eu sempre tive mãos delicadas, traços muito, né, fininhos. Então eu parecia uma menina, né, aspas. Então o papo é que assim, a gente vai levar você para o médico e você vai ganhar uma injeção de hormônio, vamos te dar uma surra se não der jeito e vai consertar, com surra e com hormônio. O médico, felizmente, foi um anjo, né? Porque logo, isso, não, eu nem sei quando, né? Mas assim, quando esses papos nem eram tão conversados. Verdade. E ele logo entendeu que ali estava rolando muito desconhecimento, muita violência, né? E pediu para me atender assim só, né? E foi a primeira vez que eu chorei, que eu falei, meu Deus, foi imposto, a conversa foi imposta, mas eu vou ter que falar sobre isso, né? E eu disse assim, se você me der essa injeção de hormônio, você vai me destruir. E ele botou a mão no meu ombro e disse assim, ninguém vai destruir ninguém aqui. Me conta o que está acontecendo. Então, assim, pais que viveram isso, né? Eu não sei o que rolou depois, mas os meus pais nunca mais me levaram em médicos, né? Então ele conversou, deu alguma dica, né? Deu alguma boa dica. Mas de repente, como é que era, né? Não sei nem te dizer. Aquela performance que eu comecei a fazer do nada não. Mas para essa solução de sobrevivência de músculos, e eu tinha que atuar muito mesmo, assim. Eu aprendi a mimetizar. Como é que os rapazes falam, né? Como é que se senta? E aquilo tudo era muito artificial para mim, né? Mas a vivência que eu tinha com meninos gays que faziam essa performance não era tão distante, eles também faziam isso, né? Então eu me sentia assim, olha, tem um grupo aqui que não rola, não é assim mesmo que é para ser. A gente vai aqui criar uma personagem, um lindo rapaz que senta e é machão, né? Para viver, para ter parceiros, né? Para poder frequentar os lugares. Então a performance foi muito alta. Não vou te dizer que não vivi momentos felizes. Às vezes eu comento com um amigo meu dessa fase assim da praia, olha, o pôr do sol era lindo mesmo, o mar era maravilhoso, tomar um champanhe com você foi incrível, mas eu entendo a proposta, né? Eu vivi momentos legais, mas só não era eu, né? Só não era para mim, né? E é também um privilégio interessante. Você vê, cada história é uma história, né? Eu não fui também essa garota trans como é que eu vou te dizer? Que não conseguia sentir prazer com o corpo, ou também se olhar. Não, eu me olhava e achava lindo mesmo. Falava, você conseguiu virar, você tá incrível, né? Era um projeto, era uma estratégia, tá? Então, eu reconheço as coisas boas, ou o que eu fui conquistando, a sociedade aplaudindo, eu ser melhor tratada, né? Olha, deu jeito, né? Virou homem. Bem-vindo. Isso aconteceu. Que tristeza, né? E aí, quando eu tive que revirar tudo isso, e agora? Porque eu cheguei lá. Eu estava lá, retrato no escritório do papai, e a sociedade me recebendo, eu frequentando uns lugares tops, assim, sei lá, sim, elitizados, sim, né? E agora, quando veio a pandemia, que eu falei, você vai destruir tudo isso? O que vai acontecer com você? Tudo vem à mente, né? Assim, todos os pânicos e pesadelos e o que a gente escuta quais são os destinos das mulheres trans, né? Onde nós as encontramos, né? E aí foi um rolê, né? Inclusive esse momento assim muito que não sei se é pouco falado, mas é importante falar, de um momento que a pessoa, assim pelo menos foi comigo, que a pessoa trans precisa de muito acolhimento, que é esse início mesmo dessa publicação da transição. Porque imagina, gente, um rapaz forte ter que botar, sei lá, um lacinho na cabeça, sim, e sim, dizer, olha, é o seguinte, é ela, dela, tá? E eu sou uma mulher.
é o ridículo que você sente, entendeu? Do olhar das pessoas, e isso eu ouvi, não só o olhar. Pessoas que me amam, que me amavam, ou amigos, enfim. O desespero delas, de me ver me descaracterizando, falar, você perdeu o juízo, né? Olha o que você está fazendo com você, como se dissesse assim, você está ficando horrível, né? Você era assim, olha, volte para a realidade. Então isso, a transição, ela assusta muito as pessoas, né? E você vai passar, se for, enfim, não sei nem sobre o desejo de ser ainda, mas independente, quando você aponta para uma outra gaveta, uma outra performance, outras roupas, outros comportamentos, isso gera um choque. E que é uma denúncia também, né? Parece que as pessoas não suportam muito os corpos que não se encaixam muito bem. Então, verdade. Por que não um corpo cheio de músculos, usando seu salto, usando um vestido? Sim. Por que não pelos e maquiagem? Esse lugar, que é um lugar que eu tenho muito interesse em aprender mais, conviver mais com pessoas não binárias, com pessoas que tenham expressões que questionem mais, e eu não sou assim, tá? Eu sou old school, né? Eu só quis ser uma garota. Mas tem muita coisa pra gente pensar nesse processo. Legal. Quero ser uma garota. O que é ser uma garota? O que eu preciso ser ou fazer, né? E a gente pode entrar em infinitos tópicos, né? Procedimento cirúrgico. Existe um pacote aí pra você de sem tudo dúvidas. Que você precisa fazer. Mas, retomando, o início é muito doloroso, porque ele é assustador para você e ele provoca esse olhar de terror nos outros. Que talvez seja tão cruel, né? Exato. E especialmente se você está numa posição padrão, né? Celebrada. Quando você falou, né, de ter ido da religião de que elas... não sei, um local quase impossível, né? Uma virada assim... Exatamente isso. Tão forte. Então, talvez se eu tivesse tido chances de transicionar na adolescência, algumas coisas teriam sido mais suaves. Eu não teria me descaracterizado tanto, buscado tantas outras performances. Esse choque não teria sido tão assim... tão grande, né? Porque eu foi uma mudança, aquelas 360, né? Foi 360. A Cris é uma pessoa muito querida, inclusive também entrevistada do podcast, que foi quem me apresentou especialmente a Luz. Luz, você falou há pouco dessa minha jornada, né, de religião, né, uma jornada um pouco que antagônica, né. Há alguns anos eu acreditava na ideia de uma cura gay, de uma libertação gay, né, e hoje eu estou fazendo um podcast falando com pessoas que, assim como eu, viveram as dores e estão vivendo o amor de ser quem são, de verdade, né. Então isso é muito, mas muito valioso para mim. E a profissão, deixa eu entender uma coisa, porque acho que quando me foi apresentada a sua história, uma coisa que saltou assim foi a primeira mulher trans advogada no estado de Alagoas. Eu sei que objetificar alguém não é a coisa mais importante, mas isso faz parte da sua história, né? Então também não dá para anular a ideia de que você conseguiu, contrariando talvez expectativas, né? Porque a gente sabe, como você falou, qual é o lugar de pessoas como nós, né? Que geralmente ocupam esses lugares, mas eu acho que nós estamos provando ao mundo que nós somos iguais a quaisquer outras pessoas, que não há nada, talvez muitos de nós muito melhores, né, talentosos, cheios de capacidade. Então eu queria entender um pouquinho da profissão, da escolha da profissão, enfim, conta um pouquinho dessa história pra gente. Essa apresentação glamurosa, né? Assim, a primeira mulher trans do estado de Alagoas. Eu tomei um cuidado de começar a até me apropriar mais disso, mas como uma denúncia, tá? Porque eu me formei em Direito há 10 anos. Sim. Ou seja, quando eu
a gente estava conversando, né? Transicionei, que é uma palavra talvez não tão adequada, mas tornei público, né, o pronome, o desejo, algumas questões. Beleza, mudei o pronome, tá, um marco. Eu me tornei a primeira mulher advogada trans. Mas o que é que isso significa? Que nesses 10 anos não teve nenhuma. E eu fiquei muito impressionada, porque transicionei, beleza, doutora Luz. OAB agora, muda o documento, é a primeira mulher trans advogada, e aí eu sou procurada para receber uma homenagem pela OAB por ser a primeira mulher trans advogada. E eu fiquei muito constrangida num primeiro momento, assim, e eu conversei com a doutora Raquel, maravilhosa, olha, mas deixa eu te explicar uma coisa, né? Eu estou estudando psicologia, eu sou psicanalista, eu não estou nos fóruns, assim, primeira mulher trans advogada ralando ali. O direito, eu me formei, advoguei determinado tempo da minha vida, mas eu estou em outro momento aqui e tal. E ela falou, não existe, não tem, é você. E tudo bem se a sua história foi, é você, viu? E aí eu entendi que já estava, na verdade, fazendo já alguns trabalhos sociais, tá? Na comissão, eu trabalhei algum tempo na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, mas foi tudo muito rápido, assim. As coisas foram vindo muito rápido. Agora você é a primeira a isso, a primeira, e possivelmente seria a primeira a me formar em psicologia. Esse primeira é terrível, porque é um lugar solitário e que expõe, bom, mas onde estão as outras? Verdade. Por que gente, não teve nenhuma? Onde estão as advogadas mulheres trans? Não estão. Então, eu gosto, né, de produzir, conversar sobre esta denúncia. Eu sou, mas isso é muito triste, porque eu me formei há muitos anos. Eu sou a primeira, agora, da minha sala, pelo menos. Eu estudo na Uni, agora mudou de nome. Unima. Eu também. A Unima. Cadê as minhas colegas mulheres trans na psicologia, né? Eu conheço acho que duas meninas trans nessa faculdade, e é muito, né? Olha, tem 3, está cheio de trans na Unima. É um absurdo. Verdade. Então, assim, eu ainda não... essa oportunidade de estudar de novo, né? Ter contato, me rejuvenescer. Sim. É maravilhoso. Mas onde estão? Onde estamos? Não estamos ainda, eu não posso te dizer que nós estamos, mulheres trans, estudando. E esse é um lugar de dor também, né? Totalmente. E talvez a gente precise até fazer essa cobrança pública, porque essa não é uma responsabilidade individual de cada mulher trans apenas. É coletiva, porque a gente sabe os lugares de acesso à educação, o quanto que ainda se existe preconceito, uma carga enorme de preconceito por um estereótipo que se cria de como se tem que ser, e se fugir um pouquinho desse padrão, já se olha de uma maneira diferente e deturpada. Isso é muito triste também, né, Lúcia? Total. E assim, acesso e permanência. Porque pelo despreparo que existe, sim, nas instituições de ensino, muitas pessoas trans evadem, porque não aguentam, entendeu? As pequenas violências, o não reconhecimento do seu nome, porque existe uma burocracia, às vezes, enorme para isso, quando podia ser muito simples. Gente, é a chamada, sabe? Da escola, né? Da escola, da faculdade, é só... É básico, é mínimo. Então não consegue o respeito pelo pronome, não consegue ter o respeito pelo nome, não aguentam, muitas vezes, ou outras violências, né? E não conseguem completar seus estudos. É muito triste. Você falou de nome e alguém disse assim pra mim, pergunta de onde esse Luz, porque de fato é muito bonito, Luz, né? E eu confesso que eu ainda não tinha conhecido alguém com esse nome.
Foi uma... Às vezes eu fico me lembrando assim da minha vida. Agora eu ando num momento também de tentar produzir mais leveza, de curtir mesmo algumas coisas, mas eu vejo como tudo meu era muito estratégico, assim, muito bem pensado, tudo muito bem pensado. E o Luz veio aproveitando o meu nome e o meu apelido, que era Lu. E eu, num primeiro momento, pensei, vai ser suave manter Lu, né? Mas gostei, não queria só transformar o nome para um feminino, assim. Eu fiz, Luz. Aí eu ainda pensei, será que existe? Existe, é um nome espanhol, é um nome... você vai encontrar na Espanha, acho que em alguns países de língua hispânica tem Luz, tem bastante. Mas fiz, olha, que legal. E o significado, né, de sair de um oculto... Eu não vou nem para essa coisa assim, muito megalomaníaca de brilho, mas de sair do oculto, porque eu me escondi muito, né? Pensamento, forma, desejos, expressões. Então, sair do oculto me tocava muito, né? Ir para a luz. Então, o meu nome todo, na verdade, também é recente, porque minha mãe, nós temos família, né? É todo um rolê. E recentemente a minha mãe pediu permissão, porque ela não quis participar de muita coisa, né? No início. E ela pediu permissão para voltar atrás e me dar um nome. E aí ela adicionou Áurea Luz, né? Que legal. E Áurea significa mulher de ouro. Então, mas por enquanto é na baixa, eu não uso muito. Mas nomear-se, para quem é da psicanálise, com certeza isso vai disparar vários gatilhos interessantes. Nomear é muito importante, tá? Se nomear o que sentimos. A questão das letrinhas, né? Quando as pessoas às vezes vêm com esse papo de mas não sei onde vai parar, não entendo. Mas é isso mesmo. Isso também é para mostrar que o ser humano nós vamos chegar nesse momento, né? Que ele é infinito e tal. Mas é tão importante você encontrar um nome para uma coisa que você sente. Eu nunca vou esquecer. A primeira, não sei, se foi SBT Repórter, qual foi a matéria, e eu devia ter essa idade entre 11 e 12, que falou sobre mulheres trans. Eu não sabia que aquilo tinha um nome, eu não sabia que outras pessoas também poderiam ser assim. Eu nunca esqueci aquele momento assim. Olha como foi marcante, né? Sei lá, 11 da noite, todo mundo dormindo, eu na sala assim, tremendo, porque estava me deparando com um nome, com outras pessoas. Quantas pessoas, que bom você ter uma bandeira, letras, comunidades. Não, tem pessoas assim como você. Isso existe, né? Então, nome é uma ferramenta valiosa, construtora de realidades. Que lindo. Você falou sobre sua mãe. Eu não sei se você me dá liberdade para perguntar, mas e a relação familiar? Ela continua a mesma? Não, a mesma não. Que bom, tá? Sou do time que acha, no final das contas, saindo um pouco dessa coisa assim, muito, talvez platônica, o bom, o belo, sabe? A transformação, mesmo que dolorosa, eu considero sempre uma coisa positiva. Sim. Então, não é a mesma, mas no final das contas, escolhemos ser uma família. Isso é um fato. E é importante. Importante, essencial, né? Não estaria também aqui sem o apoio da minha família. Não é um apoio perfeito. As pessoas não são perfeitas, né? Eu passo uns panos para os meus pais, né? Mas eles tentam. Eles evoluem, né? Eles se esforçam, né, para
são idosos, assim, já, né? Ambos têm mais de 65 anos. Eu entendo as questões geracionais, culturais, né? As mudanças, os erros, os pedidos de desculpas, lágrimas, tudo, passamos por todo esse processo, né, de reconhecimento, né, do que aconteceu na nossa história, o que poderia ter sido diferente, né? Então, é um privilégio também, porque nós conversamos, nós gritamos, nós choramos, né? Mas chegamos até aqui, né? Ainda como uma família, né? Eu ainda tenho, sim, meus pais, né, ao meu lado, ainda que determinadas questões eles admitam, né? Olha, ok, mas eu não entendo, né? Isso não me agrada, né? Por exemplo, as questões cirúrgicas assustam muito a minha mãe. Sim, eu entendo que é uma proteção, né? Mas já está ótimo, já está tudo bem. Não faça mais nada, pelo amor de Deus. Mas há um respeito, né, que eu acho que é, enfim, o essencial. Claro, e eu acho que esse processo é um processo vivenciado por todos nós, né? Eu acho que independente, como você disse, da letrinha que a gente se sente representado nesse alfabeto, que por maior que fique, ele é tão representativo, tão importante, eu acho que a gente vive essa experiência e às vezes, como você bem colocou, por uma questão geracional, por uma questão cultural, eu sinto, por exemplo, na minha experiência com a minha mãe, que o medo da minha mãe era muito mais da sociedade, de como o mundo, né, reagiria à minha ação de assumir a sexualidade, do que do amor que simplesmente sentia por mim, né? Não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, eu costumo dizer que lá em casa eu tive o privilégio de receber um amor assim ainda mais volumoso e muito mais pelo cuidado de pensarem, poxa, esse menino vai sofrer. Alguém vai olhar para ele de uma maneira estranha, porque a gente vive numa sociedade de fato violenta e que alimenta essa ideia de que pessoas como nós não podem viver. Existe muita gente que pensa dessa maneira. E como é bom, Luiz, dar visibilidade a uma história como a sua, que simplesmente encanta. Mas não porque é diferente da de tantas outras pessoas. Pelo contrário, mas porque está sendo contada, que está sendo dita, exposta de alguma maneira. E quantas outras estão ainda naquele lugar de anonimato, né, escondidas, e que a gente precisa dar voz e vez. Perfeito. E essas histórias, né, as nossas histórias, corpos que ainda são combatidos, né, que ainda são rejeitados, sexualidades, experiências, essas histórias, elas precisam ser contadas porque precisamos, de fato, construir esse nome que atravessa tanto a gente, que é a diversidade. Então, somos corpos políticos. Por que eu digo isso? Eu estou numa posição de muito privilégio. E isso também é político. Por exemplo, eu entro num shopping e consumo e sou bem tratada e me trazem cafezinho, e se eu vou numa loja mais chique, champanhe e essa coisa toda de madame. Por que isso é político? Porque existe uma mulher trans que está ocupando também esse espaço de ser consumidora, de ser bem tratada, de ser, aspas, feliz e respeitada nestes lugares que, em geral, repudiam as pessoas trans. Isso tem que ser contado também para a gente sair dessas histórias. Qual é a história da mulher? Violência, prostituição, terror. Não, gente. Tem uma história bela também. Tem, né? de feliz. Não, aquela louca ali que vive no shopping. Não, ela é felicíssima da vida. Importante. Tá? Pessoas felizes, pessoas que se casam, pessoas que têm filhos, pessoas que estão se formando. Que tem um pet. Qual é o nome do seu pet? Tião. Isso é importantíssimo. Claro, né? Ninguém é só triste, ninguém é só feliz, são recortes. Mas a gente precisa também lembrar que a produção da felicidade, a propagação de histórias felizes é importante para mexer nesse imaginário também. Que há um certo interesse em nos manter
só à margem, só na dor, não é bem assim, não. Entendeu? E é importante, certamente, vivemos questões de saúde pública, de segurança pública, precisamos de proteção, porque a violência é um fato. Mas expandir também. Não, tem feliz, sim. Tem casada, tem mãe, tem profissional, porque esses lugares ainda parecem muito distantes, né? A doutora trans, nossa, onde já se viu isso? Tem, e vai ter muita, né? Então, se Deus quiser. Aí é um local também que precisa ser mexido. Sim. Precisa ser mostrado, né? Para que a sociedade, de fato, vá integrando, né? Vá recebendo, vá convivendo, né? Que legal, que bonito. Já que a gente está falando sobre esperança, né, e a boa esperança, esses sonhos para uma sociedade ainda mais evoluída e ainda mais capaz de só amar, né? Deixa eu falar sobre o futuro. Como que a luz enxerga esse futuro? Para todos nós? Para todos nós, para você. Gente, eu sou do time, sim. Vamos chamar de bobalhona agora. Agora é a hora. Eu sou romântica, tá? Eu sou esperançosa. Apesar dos pesares, eu vejo, sim. Eu tanto vejo que estamos aqui, entendeu? Sim, sim. Eu e você estamos conversando numa estrutura, uma bela estrutura dentro de uma faculdade, num podcast, falando sobre nossas vivências LGBT. Então, olha aí, tá caminhando. Tá caminhando para as pessoas que ainda têm mais privilégios, com certeza. Temos que reconhecer isso, temos que ir criando esses projetos, estendendo a mão, né, trazendo quem não pode tão facilmente estar aqui. Legal. Mas eu vejo, sim, esperança. Eu vejo movimentos, eu vejo mudanças, eu vejo a forma como eu sou bem tratada no mundo também. Novamente, né? Mas você é branca, classe média alta, isso aqui, passável, um tema para outras conversas, né? Mas estamos aqui. E eu vejo, sim, eu quero ver, escolho ver esperança, amor, relacionamentos, famílias, né? Outras estruturas. Quero continuar me transformando no sentido de aprender mesmo. Não sei, será que a gente vai pular um dia para outra letra? Tomara, entendeu? Eu não quero deixar de me transformar, de aprender, de ter contato com pessoas que tragam um novo gênero, uma nova sexualidade, uma nova forma de pensar o mundo. Isso rejuvenesce, tá? Isso te mantém viva. Eu amo flores, né? Eu amo jardim, essas coisas. E sempre quando eu vejo, às vezes, uma flor muito diferente que nasce, a mais esquisita se torna a mais amada normalmente no jardim. Olha, essa orquídea nasceu com 2 isso, veio com uma outra cor. E é tão interessante porque com as flores a gente admira muito a diferença, né? A gente admira muito as novidades. E por que a gente não consegue fazer isso com a gente, né? Assim, com as coisas diferentes, com as novas cores, com as novas possibilidades, com corpos que são diferentes. Por que a gente não vê essa beleza dessa forma? Mas eu acho possível. E acho que estamos começando a ver, né? Então, vou deixar bem assim, bem romântico, eu vejo um jardim, sim, no futuro. Estou vendo. Que lindo, que lindo. A gente está se caminhando para o finzinho e é uma pergunta que a gente tem feito aqui a cada entrevistado, qual que é a cor desse arco-íris que simboliza tanto a gente, que você olha e tem aquela identificação? Luiz. Que pergunta difícil. É difícil muito mesmo, difícil. É difícil. Eu vou falar sobre o azul, porque simboliza a arte, a bandeira,
Como eu falei aqui, né, eu estou aqui por causa desses recursos artísticos, pela possibilidade de produção, de vivência, de compreensão do mundo que a arte nos dá. E também por essa questão da cor, né, azul, rosa, ainda é tão presente, ainda é tão martelado, né? Então o azul, se eu puder escolher, eu vou escolher a bandeira trans mesmo, azul e rosa, porque tem tanta coisa aí pra gente ainda remexer, né? Ficou ótima de azul. Que lindo, que lindo. Então, azul é a cor que eu vou escolher. Que legal. E uma dor, Luiz, se você tivesse que falar sobre uma dor, ou sua ou da humanidade, né? Uma dor, de forma abstrata ou de forma concreta, que dor seria essa? Eu tenho que... Essa palavra é dura, assim. Rejeição. Eu tenho que falar rejeição. Rejeição, ser preterida, né? Se sentir, assim, colocada à parte, né? É a rejeição do seu corpo, estar nesse local do abjeto, né? E, portanto, algo a ser rejeitado, é uma dor, assim, que eu trabalho muito em mim, né? E um amor? Um amor? Um amor que vem, assim, se tornando construtor de sentidos na minha vida, um amor por essas produções em coletivo. Porque eu sempre falo, eu venho me repetindo tanto, mas é essa produção em coletivo que nos transforma, que transforma o mundo. Sair do eu, minha história, e quando a gente traz aqui nossa história, e aí eu conheci agora a história do seu amigo, e eu escutando algumas coisas e me identificando, e de repente, se nós três aqui conversássemos, quantas coisas produziríamos, né, em quantos outros espaços. Então, meu amor por produzir em coletivo. Que legal. Luiz, eu queria lhe agradecer por, não só por ter aceito ser uma dessas pessoas especiais que passaram por esse momento, mas mais do que isso, pela sua vida compartilhada com a gente hoje. Eu não tenho dúvidas de que se só eu ouvir mais uma vez essa história aqui que a gente conversou sobre nós e sobre tantos, já vai ser bem forte e bem impactante. Imagine se outras pessoas ouvirem. Então, muito, mas muito obrigado por ter aceito o convite e por ter compartilhado disso comigo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Vai sim, sem dúvidas. Se eu tivesse que dar nome a um manifesto a partir dessa experiência fantástica de lhe entrevistar, Luiz, certamente seria superação, sabe? A superação de alcançar e de estar alcançando, porque eu acho que isso é uma evolução diária, mas o lugar que você sonhou, que você projetou, que talvez se escondeu em algum momento. Então, acho que fica essa história de superação para que outras tantas pessoas iguais a nós também experimentem desse lugar, como você bem colocou. Talvez para nós seja um lugar de privilégio, mas para tantos outros ainda é um lugar de muita dor. E que a gente compartilhe histórias de amor, histórias de alegria, de vitória e de sucesso sempre. Muito, mas muito obrigado. Esse foi o Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros, a produção é de minha autoria e a edição do som é do Jorge Martinho. Muito obrigado pela companhia e tem mais. Valeu!